Boa noite. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que fumar maconha não é mais perigoso do que beber álcool, acrescentando que usou a droga quando era garoto, mas hoje considera um hábito ruim um vício. Para Obama, o principal problema do consumo da maconha nos Estados Unidos são as desproporcionais penas e a maneira que elas afetam as minorias e as pessoas pobres. Ele considerou que as leis estaduais lá nos Estados Unidos, como a do estado do Colorado, que despenaliza o consumo privado de maconha, devem avançar, a fim de igualar a aplicação de todas as leis em todos os estados. Segundo o presidente americano, o grande problema é definir onde pôr limite à permissividade com as drogas, quando outros narcóticos mais pesados continuam provocando um profundo prejuízo e custo social. Enquanto isso, por aqui, a nossa Polícia Civil está investigando os organizadores do Campeonato da Maconha, competição realizada em dezembro, na capital, na zona sul aqui de Porto Alegre, e que tinha o objetivo de avaliar diferentes tipos da erva cultivada em ambiente doméstico. Eu imagino que examinar o teor de THC, o tetraidrocannabinol, sei lá o que estavam examinando na droga. As autoridades já identificaram 4 pessoas que teriam organizado o evento, chamado de Segunda Copa Grow Room. O diretor de investigações do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, Eleomar Franco, classificou como um deboche a atitude do grupo de divulgar na internet imagens daquele encontro. A pena para os envolvidos pode chegar a 15 anos de reclusão. Então, para debatermos o que o Brasil deve fazer em relação à droga, começamos mais um Conversas Cruzadas. São convidados do programa o advogado, ex-presidente do Conselho Federal de Entorpecentes, Luiz Matias Flack, o responsável pela psiquiatria da emergência no Hospital Mãe de Deus, Ricardo Nogueira, o vereador do PT em Porto Alegre e ex-secretário nacional adjunto de Segurança Pública, Alberto Kopetic, e o delegado do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, Mário Souza. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. Ambientes de Linha, aqui você vive. E HSM PUC-RS, inovação e qualidade na educação executiva. Você vai participar respondendo à indagação do programa. Vamos à nossa interativa. O Brasil deveria descriminalizar o uso da maconha? Ligue para 8401-0360 e responda. Opção 1, sim. Opção 2, não. Veja que não se trata de despenalizar, retirar pena de restrição de liberdade ou outra. É descriminalizar. Deixaria de ser crime o uso da maconha. Para mim, é só tirar a maconha da lista do Ministério da Saúde. Mas isso é outro problema. Daqui a pouco vamos ouvir os especialistas. Você pode enviar sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @Conversa Cruzada. A opinião do telespectador tem o patrocínio de Grupo Dielo, soluções integradas em serviços de segurança. Eu vou começar com o Dr. Matias Flack, justamente por essa minha tentativa de informação ao final da abertura. A lei que pune o uso, o tráfico, enfim, tudo que envolve as drogas, todos aqueles verbos que estão na lei, guardar, trazer consigo, pôr em uso, ainda que gratuitamente, etc., envolve substância entorpecente que cause dependência física ou psíquica. Não está dito em lugar nenhum da lei que é a maconha, que é a cocaína, que é a heroína. Isto vem de forma complementar. Na minha leitura, as normas de legislação antidrogas têm a característica de norma penal em branco, ou seja, pune-se uma conduta, diz-se de um elemento normativo ou aponta-se aquilo que vai caracterizar o delito, sem, no entanto, a própria lei dizer que substância é esta. Vai para uma lista que, periodicamente, a instituição responsável, o Ministério responsável pela saúde, publica. Lembro-me ainda quando o lança-perfume entrou nessa lista. Havia o tempo da liberdade, todo mundo no salão jogando lança-perfume, até que incluíram
o lança-perfume na lista. Dr. Matias Flach, se o ministro da Saúde, por decisão de uma política de governo, retirar a cannabis sativa, a maconha, o tetrahidrocannabinol, a sua substância ativa, da lista proscrita, não estaria liberada a maconha? Boa noite. Boa noite, Brito, boa noite, colegas de mesa. Eu acho que não, porque nós temos uma convenção, teria que mudar a convenção também. Nós temos uma convenção de 1961, onde existem 4 listagens das drogas proscritas, das drogas controladas, das drogas que exigem cuidados especiais no sentido de serem ministradas. E desde 1961... Convenção internacional. Internacional. Internalizado ao direito brasileiro. Tudo sim, bem. Como em todos os países, praticamente, que assinaram a convenção. Não, mas aí que está a ambiguidade. Eu tenho referido com reiteração que a questão da maconha há muito tempo gera essa contradição, esses paradoxos. Porque eu ia aos encontros internacionais, presidia as comissões brasileiras, e na hora do cafezinho, que todo mundo ia fumar seu cigarro, todo mundo não, porque eu não fumo e o Brito, felizmente, não fuma mais também. Mas na hora do cafezinho, mais ou menos o espírito era esse. Vamos deixar proibida a maconha, vamos deixar como droga proscrita enquanto der. Porque havia todo um sentimento de condescendência com a maconha. A gente já via aqui e ali, por exemplo, nos Estados Unidos há muito tempo tem publicações especializadas para dizer qual é a maconha melhor, qual é a pior. Tem a liberalidade no Reino Unido, Portugal, com muita liberalidade trata o assunto. A experiência de Amsterdã é conhecida por todos e citada, a questão dos coffee shops. Agora, com essa ambiguidade toda, a maconha sempre ficou proibida e os países não retiram da sua legislação, adotando a posição da Convenção de Viena, e depois reforçar a Convenção de Viena com a Convenção de Nova York, ao contrário, a Convenção de Nova York foi 61, a Convenção de Viena de 88, que passou a ter vigência a partir dos anos 90. Então, há essa ambiguidade. Primeiro se diz uma coisa, que se diz que a maconha faz pior do que, na verdade, faz. E, ao mesmo tempo, se diz que não faz nada, que ela é inócua. Parece razoável hoje a declaração do presidente Obama, eu acho que ele está acompanhando a população americana, que hoje já faz mais de 50% de pessoas favoráveis à liberação em termos criminais da maconha. Então o Obama acompanha, ainda mais que se verificou que a maconha até o surgimento do movimento hippie, tinha muito também de homofóbico a questão da maconha, porque foi trazido pelos orientais, trazido pelos africanos, no nosso caso, que foram escravizados. Então havia aí uma associação de maconha com marginalidade, com comportamento menos desejável. Mas aí aconteceu o movimento hippie, o que tinha como drogas, fazia parte do seu ideário, flor, amor, etc. Do seu ideário estava o ácido lisérgico, que foi abandonado porque realmente é extraordinariamente pernicioso, o ácido lisérgico, e a maconha como droga natural. Influenciou muito a geração dos Estados Unidos, dos anos 60, início dos anos 70, chegando no Brasil também. E o que aconteceu? Quem hoje dita as normas relativamente à questão da maconha é a terceira geração da maconha. Não aconteceu tudo aquilo que diziam, que iam ficar esquizofrênicos, que iam ficar impotentes, não gerariam filhos, não tirariam universidade. Não aconteceu isso. Então, nesse momento, as pessoas que hoje estão decidindo, em relação à maconha, estão muito liberais. Bom, delegado Mário Souza, que está aí, assim como o delegado Eliomar, na cabeça dessa investigação do fato acontecido na Zona Sul de Porto Alegre, este encontro de produtores domésticos de maconha para uma verificação de qualidade. Não sei se para troca, bom, enfim. Qual a sua posição? Boa noite. Boa noite, cumprimento o Brito, os demais colegas, todos os telespectadores, pessoal da produção. É sempre uma honra vir nesse programa, muito importante. E eu começo primeiramente pela posição da Polícia Civil. A posição da Polícia Civil, a posição de Estado, posição legalista e constitucional, que cumpre a lei de drogas em vigor no nosso país, que é hoje pela proibição dessas drogas, dentre elas, que estão na portaria da Anvisa, a maconha, que é a posição que a Polícia Civil deve seguir. Com relação ao debate da descriminalização, eu penso que o debate deve haver
A nossa posição institucional é de proibição, mas a minha posição até acadêmica é no sentido de que esse debate deve haver, mas de forma honesta, né? De forma verdadeira, transparente, separando as drogas. Alguns vendem essa ideia justamente de separar. Vamos discutir primeiro a maconha, depois a cocaína, depois o crack e assim por diante, o LSD. Isso é uma coisa importante. E também a população deve conhecer a lei de drogas. A nossa lei de drogas atualmente, além de prever um crime muito leve para o usuário, que é um crime que o usuário nunca pode ser preso, do artigo 28, né, impede que ele seja preso, ele responde somente por um termo circunstanciado. Ela prevê no seu corpo, no artigo 2º, algumas liberações, entre aspas, que seriam a possibilidade de autorização para pesquisa científica, para rituais religiosos e estudos, né, das drogas no Brasil. Isso também, muitas vezes, não é trazido na grande mídia. E a última questão, assim, que eu falo agora nessa primeira parte, com relação à Copa Grau Rum, Copa da Maconha. Na realidade, nós poderíamos ter ali um churrasco, né? O próprio pessoal, eles têm tipo um órgão ativista, que eles se dizem ativistas, sediado em Brasília, pelo que nós identificamos, e eles afirmaram em nota, inclusive, em alguns contatos, que a ideia deles é divulgar essa ideia de buscar no Brasil a liberação de quem planta em casa para consumir pequenas quantidades, que seria o usuário plantador. É isso que eles querem, em tese, pelo que eu identifiquei, né, que eles têm como objetivo. O que eles querem liberar é isso, porque que a pessoa possa plantar e usar sua própria droga. Uma lei como a que o Uruguai recentemente aprovou. No Uruguai é um pouco diferente. Mais ou menos por aí. Na realidade, a deles seria até um pouco menos, tecnicamente. É só poder plantar, em tese só, né? E poder consumir. O que ocorre é que na Copa da Maconha,